Chegando ao fim dessa parte teórica da estatística descritiva, né, na qual a gente divide ela em dois blocos, que são as medidas de tendência central e de dispersão. Tendência central a gente já viu tudo aqui nesse vídeo da aula 2. Dispersão, a gente viu variâncias, viu padrão e amplitude de variação nesse vídeo aqui da aula 3. Então nessa última a gente vai encerrar falando especificamente do coeficiente de variação, que é dado por um cálculo bem simples, que nada mais é que a divisão do desvio padrão pela média num conjunto de dados. Então a gente faz essa divisão e multiplica por 100, porque esse coeficiente de variação ele é comumente expressado na forma de porcentagem. Então aqui eu coloquei duas fórmulas de coeficiente de variação, né? Note que na realidade elas são a mesma, só que essa esquerda está vinculada a dados populacionais, enquanto que essa direita está vinculada a dados amostrais. O coeficiente de variação, geralmente, ele é utilizado para você comparar duas amostras que tenham numericamente a mesma média, ou então para você fazer uma avaliação da média dos seus dados. O coeficiente de variação é um instrumento da estatística que indica para a gente se a nossa média é boa, ou aquilo que a gente fala de média boa, média ruim, assim como o desvio padrão, bom e ruim. Na realidade, ou seja, se eles são representativos ou não dos seus dados. Vocês devem se lembrar daquele vídeo no qual eu trato das características da média, no qual eu falo que ela é muito afetada por valores extremos. Eu citei esse exemplo aqui, no qual a gente aborda uma situação da quantidade de filhos por casal. Então aqui a gente tem um casal com nenhum filho, dois casais com um filho, três casais com dois filhos e, por fim, um casal com três e um outro casal com 4 filhos. A média do número de filhos aqui nessa situação é 1,8, ou seja, arredondando, 2 filhos por casal. Então, se a gente adicionasse aqui um casal lá dos anos 20, que tem 10 filhos, né, e recalcular a média, aqui a média passou de 2 filhos por casal para 3 filhos, né, dando essa impressão que a quantidade de filhos por casal aqui é 3, sendo que na realidade a média é 2, mas a gente tem um casal lá que alterou bem o valor da média pelo fato de eles terem 10 filhos. Então a média ela é muito afetada por valores extremos. Sendo então o coeficiente de variação um instrumento da estatística avaliador da média. É ele que diz mais ou menos aí pra gente se a nossa média é boa ou ruim, ou seja, se ela é representativa ou não representativa dos nossos dados. Quando a gente efetua um cálculo de coeficiente de variação, ele vai variar de 0% até o infinito. E quanto maior numericamente for o coeficiente de variação, maior vai ser a dispersão dos dados em torno da média, ou seja, maior vai ser a heterogeneidade dos dados. Então, quando a gente efetua o coeficiente de variação e tem o resultado dentro de limites aceitáveis, a média é considerada representativa e a gente faz uso da média. Quando ele extrapola os valores aceitáveis, a gente lança a mão da média e utiliza por outra medida de tendência central, muitas vezes dando preferência, por exemplo, à mediana. Agora, o limite do coeficiente de variação ele varia de área para área. Então, tem setores, por exemplo, que atribuem um bom valor de coeficiente de variação até 25%, ou então até 50%. Mas só para a gente encerrar aqui, então, mostrar para vocês o coeficiente de variação nas duas situações dos exemplos anteriores. Tá? No primeiro caso, a média é 1,8, o desvio padrão é 1,16. Efetuando os cálculos aqui, o coeficiente de variação foi 64,4. Já é bastante alto. E na segunda situação, na qual a gente adiciona apenas um casal com 10 filhos aí, o coeficiente de variação foi para 100%, ou seja, alterou bastante, né? Mostrando mais uma vez que a média ela é fortemente afetada por valores extremos. E para encerrar o vídeo, eu estou trazendo essa questão que eu sempre abordo nas minhas provas de bioestatística. Então ele diz o seguinte, um farmacêutico ele comprou um material específico de 2 diferentes fornecedores. Para comparar o nível de impureza presente nas compras feitas, o farmacêutico ele mediu a porcentagem de impureza presente em cada um dos grupos, obtendo a seguinte informação aqui. Então, se a gente fizer uma avaliação dos materiais fornecidos pelo fornecedor A e fornecedor B, a média dos dois é igual, tá, 1,6. Já o desvio padrão foi diferente. Então, quando a gente efetua o cálculo de coeficiente de variação, mostra que esse do fornecedor A foi de 36,9%, enquanto que do fornecedor B foi de 51,3%. Isso mostra para a gente, então, que o material pertencente ao fornecedor A possui um maior grau de uniformidade de impurezas.